Olá pessoal, boa noite. Eu sou Janete Capel, psicóloga, psicoterapeuta, docente universitária e pesquisadora. Estou aqui com vocês desenvolvendo o projeto Encontros e Desencontros com Freud. Hoje já teremos a nossa sexta live, penúltima live, né? Já estamos quase chegando ao fim. Olá Kellen, Janete Bernardes, sejam bem-vindas. Temos hoje um convidado muito especial que falará conosco aqui a respeito de Jung. Então, nós já estamos aí na nossa penúltima live, com muita expectativa, né, para essa noite, para esse nosso encontro. Olá, Lúcia. Gratidão a todos vocês que já estão. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos aproximando. Nós estamos, então, aqui aguardando o nosso convidado, professor Rangel. Ele falará conosco, então, a respeito desse teórico tão importante, né, para a psicanálise, para a psicologia, para todos nós, que é o Jung. Me falem se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Escrevam aí, por favor, se está boa a nossa comunicação. Eu já vou, então, fazer aqui o convite ao professor Rangel, para nós aqui, para nós então conversarmos a respeito de Jung nessa noite tão especial de sexta-feira. Olá, boa noite, professor Rangel. Olá, professora Janete, boa noite. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Você me escuta bem, professor Rangel? Escuto muito bem. E você, me ouve bem? Também te escuto bem. Eu já perguntei aqui para as pessoas que estão presentes, elas estão sinalizando que estão também ouvindo bem, que está boa a nossa conexão, né? Vamos torcer para que ela fique assim até o final, né, professor? É verdade, né? Nesses tempos de pandemia, né, que a gente depende tanto, né, da tecnologia, às vezes ela oscila, né? Bom, mas vamos torcer, vamos continuar Vamos torcendo para que sim. se mantenha assim. Então, e aí pedimos a vocês, né, que estão conosco, é um prazer tê-los aqui, né, participando dessa live, vamos avisando aí durante todo o processo, né, se vocês tiverem alguma dificuldade com o som, com a imagem, com a internet, para que possamos aqui verificar o que está acontecendo, né, e reconectar se for o caso. Mas, professor, estou muito feliz, né, em tê-lo aqui, em você ter aceito o nosso convite. Nós estamos aí com esse projeto já na nossa sexta live, né, falando aí a respeito de vários teóricos que se encontraram com Freud e por alguns motivos se desencontraram também, né? Então a gente tem chamado esse projeto de Encontros e Desencontros com Freud. Hoje temos aí a honra de tê-lo conosco, né? Estou muito feliz e agradeço muito. Eu que agradeço o seu convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com você, né? E falar sobre Jung, falar sobre a psicanálise, sobre a obra de Freud. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui com você e com as convidadas e convidados que estão aqui conosco. Muito obrigada mesmo, professor. Eu vou lhe apresentar, né, falar um pouquinho aqui da sua formação. Então, o professor Rangel Fabretti, ele é psicólogo, né, e trabalha aí na área clínica, é especialista em psicologia analítica, MF em psicologia da psicossomática. Foi o tema que nós trabalhamos na última live, viu, professor, um pouco sobre Brodeck, né, e falamos da psicossomática. Atua como supervisor, docente, coordenador em cursos de pós-graduação à distância, especificamente o curso de psicologia analítica, né? Com ênfase em mitologia, contos e arte, e também no curso de extensão em psicologia analítica, isso no Instituto Freedom. Então, é uma pessoa assim que está totalmente envolvida com Jung, né, professor? O tempo todo aí na graduação, na pós-graduação, nos cursos de extensão. Então, com certeza será um encontro maravilhoso nessa noite aqui, poder te ouvir, né? E eu quero começar te pedindo para contar um pouco aí da sua história, né, do seu encontro com Jung, como é que se deu essa história tão bonita, para que possamos começar a conhecer um pouquinho aí também do seu trabalho. Certo.
Bom, a minha história com Jung começou nos tempos da faculdade, né? Quando eu fui procurar a psicoterapia e fui procurar psicoterapia e a gente vai pegar, né? Uma coisa que na faculdade, né, onde eu fiz, era muito comum acontecer dessa maneira, né? Você pegar a indicação na secretaria da faculdade, na clínica da faculdade, e você pega a indicação. Você não sabe, pelo menos na minha época era assim, né? Você não sabe qual que é a abordagem teórica que o profissional trabalha, né? E lá fui eu. Peguei um contato de um profissional, né? E aí entrei em contato com ele, marquei a sessão, aí cheguei lá, fez uma série de perguntas e tudo mais, uma entrevista inicial. Estudante de psicologia, escuta, mas eu não consegui entender qual que é a sua abordagem. Assim, eu sou junguiano. Ah, tá. Ah, o Jung, já ouvi falar. Nem imaginava, Porque, né, professor, que ia dar nesse casamento. não, jamais. Eu ouvi falar um dia do Jung na graduação, mas a gente, pelo menos na graduação, né, eu fiz na FMU, na época, né, não sei como é hoje, né, mas na época a gente teve muito pouco Jung, né? Sim. Então, o Jung, ele era aquele cara que foi discípulo do Freud, então eu tinha uma noção muito vaga de quem era o Jung. Então, a partir desse meu encontro com a psicoterapia, com a análise, eu passei a conhecer o Jung, conhecer a sua obra, e aí eu lembro, né? Você quer começar a entender o que é a psicologia, né? Que você está ali passando pelo processo da análise, né, e tudo mais. Eu lembro que um dia eu cheguei, né, pro meu terapeuta e falei assim, escuta, eu quero conhecer o Jung, o que, que você me indica? Aí ele falou assim, memória, ações e reflexões. Eu falei assim, tá, mas e para pôr a mão na massa? Eu não, eu não, não me contentei com ele falando, não, leia a biografia dele, Memórias, Ações e Reflexões. Eu queria pôr a mão na massa. E Sim. atendendo, né, ali na clínica da faculdade, né, eu falei assim, não, eu quero ver como é que é esse negócio, né? Aí eu falei assim, tá, então você vai para o Psicologia do Inconsciente, um livrinho pequeno, o Jung consegue ser bastante didático lá naquele livrinho, eu acho que vai ser uma coisa de uma leitura mais prática aí. E fui lá, li o Psicologia do Inconsciente, me apaixonei, e aí depois eu fui ler o Memórias, e aí depois eu fui lendo a obra do Jung, né? Fui me debruçando aí ao longo dos anos, né? E fazendo o grupo de estudo, fazendo supervisão, fazendo a minha terapia, fazendo todo esse processo, essa imersão nessa abordagem da psicologia analítica, né? E não parou mais, né, professor Rangel? Não, não parei mais, só fui me aprofundando cada vez mais. É um Muito processo bom. que não tem fim, né? Sim, sim. E professor, para quem está aí nos assistindo e também quer começar, né? Tá iniciando as leituras, está conhecendo Jung agora, está no curso de psicologia. O que você recomenda? Começar também pela psicologia do inconsciente ou hoje você recomendaria uma outra leitura inicial? Olha, professora Janete, eu recomendaria começar pelo Homem e seus Símbolos. Por Ah, que sim. o Homem e seus Símbolos? O Homem e seus Símbolos é um livro que o Jung escreveu para o público leigo. Então, ele escreve algum capítulo ali e outros colaboradores vão escrevendo outros capítulos, né? Então, ele foi procurado por um jornalista e ele falou assim, olha, eu quero lançar a sua obra para o grande público, né? Isso era final dos anos 50 e o Jung ele estava meio angustiado até nesse sentido de que, puxa vida, eu vou morrer e a minha obra não vai ser conhecida e não vão saber que eu existo. E aí aparece esse jornalista e ele também tem um sonho, né, que dá traz um entendimento para ele, quando ele analisa esse sonho, de que era para ele pegar e lançar a obra dele extra os círculos, né,
acadêmicos, né, para o grande público mesmo, né, para que o senso comum conhecesse a obra dele, né. Eu não sei se ele conseguiu o que ele queria, mas acho que você passar na rua e ouvir alguém falando assim, fulano é extrovertido, fulano é Sim, introvertido, talvez isso tenha chegado um pouquinho perto, né, desse ser conhecido ou dessa aplicabilidade da psicologia dele, né, que era uma coisa que ele queria tanto. sim. Então, o Não homem ficasse seus ali. símbolos, Sim. O homem e seus símbolos. Então, ele não queria que ficasse ali só no meio acadêmico, no meio científico, entre os estudiosos, mas que se popularizasse, né? acredito que nesse final da vida dele, acho que ele começou a pensar mais assim, porque ele foi alvo de muitas perseguições, de muitas injustiças, né? Então ele se sentia um pensador incompreendido muitas vezes, né? E aí acho que essa questão acadêmica foi ficando um pouquinho mais de lado para ele, né? E aí apareceu, né, essa oportunidade dele abrir a obra dele para pessoas das quais não conheciam Jung, não conheciam psicologia analítica. Então a obra dele teve uma possibilidade de se popularizar aí, né? Muito bom. Professor, nós temos já várias pessoas conosco, eu gostaria de falar o nome de algumas aqui, né? Para que elas, inclusive, aproveitem aí a presença do professor Rangel para fazer perguntas, né? Para escrever aí no chat as suas observações. Então, nós estamos com a Fabiana Gonçalves, a Luciana Garrido, vários alunos, professor, aqui na universidade. Eu trabalho também no curso de psicologia na Universo Goiânia, né? Então, alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, amigos, familiares, várias pessoas nos assistindo, né? Temos a Cleodenise, Denise, a Ingrid, a Veridiana, Neliana, Rodrigo Antônio, Elaine Peixoto, Andrei, a Yara, Encontro.com, SIC, Fábio Florencio, Ellen, Isaías, Erondina, Lohane, Amanda, então várias pessoas Bastante já gente. participando. E aí, pessoal, aproveite então, né? Vocês aproveitem aí para colocarem as perguntas. Nós estamos com uma amiga nos ajudando, anotando aí as perguntas, que é a Kellen Dionísio. Ela vai nos passando aqui pelo WhatsApp, nós vamos conversando. Professor Rangel, você falou um pouco então do seu encontro, né, com o Jung. Da história de Jung, né, da história de vida, o que que o senhor destacaria, né? O que que você destaca assim como importante, inclusive, para a teoria dele, né? A gente costuma às vezes relacionar muito a história, a família, as influências, as leituras, né? No caso específico de Jung, o que que você percebe assim que foi fundamental, né, para a estruturação da teoria? Bom, eu gostei que você me chamou de você agora. Eu estou oscilando, né, entre você e o senhor. A formalidade do meio acadêmico, né, Rangel? Por favor, você. Sim. Olha, eu com certeza destacaria aqui, professora, a fase da vida do Jung em que ele rompe com Freud e vai em busca de fazer o caminho dele e construir a obra dele, né? Porque muitas vezes no meio junguiano a gente ouve algumas vozes meio que saudosistas, né, de uma paixão que não foi, né, adiante, né, de uma relação que não foi adiante, né, mas eu discordo, né, e quando a gente olha para as descobertas, né, para as pesquisas de Sonu Chandrasani, né, que é um importante historiador, ele fez uma pesquisa fabulosa aí nos últimos anos, né, e ele diz, né, Sonu Chandrasani foi o grande responsável, um dos grandes responsáveis, né, pela edição do Livro Vermelho, né, e agora os livros negros, né, que acabaram de sair no final do ano, né. Então, quando a gente olha para essa obra do Jung, né, os livros negros e posteriormente o Livro Vermelho, né,
a gente entende que, segundo o Shandasani, Jung se tornou Jung. Então, como foi importante para ele ter essa ruptura, né, com Freud, para ele criar o caminho dele, para ele seguir o caminho dele, né? E isso é um ponto muito interessante para a psicologia analítica, né? De que é necessário que o ego se desenvolva, né? É necessário que tenha essa relação simbiótica, essa relação urobórica, né? Uroboros, aquela serpente que devora a própria cauda, né? O próprio rabo, né? E aí fica ali, né? A pessoa ali dentro daquela relação não consegue sair daquilo, né? Como é importante o ego se desenvolver e ir para a vida, fazer a sua jornada, fazer o seu caminho. Então eu destacaria com certeza essa fase da vida aí, os 35 anos de idade, né, que o Jung vai falar, né, da segunda metade da vida, né? Então ele vai falar da psicologia do amanhecer, que aí até os seus 35, 40 anos de idade, essa primeira metade da vida, e vai falar dessa psicologia do entardecer, né? Então, como é diferente, né? Como a gente vai em busca das coisas, e ele estava aí com 35 anos de idade, né? Quando ele rompe com Freud, 36, né? E aí ele lança símbolos da transformação e começa a estruturar a obra dele, o pensamento dele. Então, acho que esse é um momento chave, assim, eu diria. Muito bom. E assim ele estrutura, né, o seu trabalho ali com propriedade, com a cara mesmo, né, com o jeito, com a forma de ser dele, né? Muito bom, Sim, é professor. verdade. Tem aqui uma pessoa dizendo que foi seu aluno. Deixa eu ver aqui. A Janete Bernardes é sua aluna atualmente na pós-graduação, tá? No Instituto. Cleudemir Júnior diz que foi seu aluno na pós também, lá no Freedom, no Instituto. E a Luciana Garrido, ela está comentando, né? Gosto muito de considerar a espiritualidade. Ela é psicóloga, como uma dimensão humana, né? Você pode falar um pouco sobre isso? E aí várias outras pessoas já também conosco e perguntando um pouco sobre essa questão da espiritualidade aí na visão de Jung, né? Claro. Então, um grande abraço aí, né, para Janete, para a Luciana e para o Cledenir, né? Bom, a questão da espiritualidade para o Jung, né? O Jung ele teve algumas passagens na vida dele muito marcantes, né? Antes mesmo até dele ter o seu encontro com Freud, antes mesmo até dele ir para a faculdade de medicina, né? Ele teve experiências muito fortes aí, né? Ele nos conta que o primeiro sonho que ele tem em memória na vida dele é um sonho que ele teve com 4 anos de idade. E o sonho é ele ali em frente à paróquia, a igreja ali onde o pai era pastor, o pai do Jung era um pastor luterano. E ele vai para trás da igreja e vê ali uma porta que se abre, né? E ele começa a descer, né? Essa porta ali, como se fosse um alçapão, né? Se fosse um porão, né? E ele vai descendo. E aí quando ele chega ali, né? No porão, né? Ele vê uma imagem, né? Como se fosse um grande falo, né? O sonho da árvore fálica, né? Num trono. E ele fica assustado com aquilo, porque ele ouve uma voz feminina. Ele fala que é a voz da mãe dele falando assim. E a voz dizia para ele: esse é o devorador de homens. Pensa você, 4 anos de idade, se olhar para uma cena dessa e ouvir uma coisa dessa, né? Então foi uma coisa que o impactou profundamente, né? E pensa essa coisa embaixo da igreja do pai, né? Então é esse outro lado do sagrado que às vezes a gente não contempla e que a gente não é ensinado, que também faz parte. E como, né, a tradição, né, judaico-cristão, o mito judaico-cristão diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus e a gente vê o mal,
né? A gente vê a destrutividade aí que o ser humano sim, pratica, sim. né? Uns com os outros, né? Fome, né? Ganância, guerra, né? A gente vê todas essas coisas terríveis aí, né? Então, a gente, né? Se a imagem e semelhança desse Criador, então esse Criador também tem um lado terrível, também tem um lado destrutivo. Então, Sim, o Jung, ele começa a prestar atenção nessas coisas, depois na adolescência dele, ele tem uma imagem, ele tem uma imagem assim para ele. Ele ficou aliviado quando ele viu a imagem, porque ele estava com uma tensão muito grande. E a imagem, o que, que é? Ele olha para a catedral ali e ele passa e vê a catedral. Ele vai, passa a ver a catedral. E aí um dia ele falou que ele viu fezes caindo do céu em cima da catedral, a catedral se despedaçando, se despedaçava com aquelas fezes que caíam do céu. E aí ele fala que aquilo produziu um alívio para ele, porque ele viu que o próprio Deus não estava nem aí para aquela formalidade, não estava nem aí para sim. aquela coisa de sistema religioso, né? E que o cristianismo talvez não tivesse nada a ver com o Cristo em si, e que toda essa formalidade, né, toda essa coisa padronizada, né, talvez mais afastasse o ser humano do que o acolhesse de Deus, Massa, né? né? É. Exato, né? Então ele vai entender, né, que o sagrado ele não está fixo e rígido em estruturas e sistemas religiosos, né? Ele fala que ele via o pai dele mesmo, ele olha, meu pai é um cara que não tem fé. Ele faz aquilo por uma formalidade. Ele conta de quando ele foi fazer lá, né, a iniciação dele lá, como se fosse o catecismo, né, na igreja luterana. Ele fala que ele viu lá um capítulo assim, a Trindade. Ele falou, nossa, que legal isso aqui, vamos estudar a Trindade agora, que bacana. O pai dele olhou para a cara dele e falou assim, então esse capítulo nós vamos pular, que nem eu mesmo entendi direito até hoje. E ele é ávido por aprender, né? Por estudar e Exato. ampliar. Então, olha a angústia, né, desse menino querendo entender, né, o que, que é esse Deus, o que, que é esse sagrado, né? E o pai dele que estava ali todo domingo, supostamente como alguém que sabia quem é esse Deus, não sabia nem para ele mesmo, né? Então o Jung ele vai compreender que a relação com o sagrado, né, a relação com Deus, né, e ele vai falar assim, ó, eu só posso falar de Deus do ponto de vista psicológico. Então, eu verifico pela minha experiência, de maneira empírica, nós temos Deus na psique. Né? Então, a imagem de Deus na psique, o arquétipo da totalidade, que é o arquétipo de Deus. Então, a gente tem essa relação com o sagrado na psique. E ele vai relacionar, né, o arquétipo central, o arquétipo da totalidade, com esta imagem de Deus. E aí não tem um Deus específico, é o Deus de cada um, é a relação de cada um. E se esse Deus for uma ideologia, é o Deus daquela pessoa. E se esse Deus for uma causa, é o Deus daquela pessoa. Então, existem essas relações do que é o sagrado de cada um. O sagrado é algo que tem muita energia psíquica. É algo que me atrai. É algo que é mais forte do que eu. E que me move e que me impulsiona. Então as pessoas têm. Cada um vai ter a sua relação com o sagrado. E aí, na psicologia analítica, a gente vai buscar entender qual que é o caminho de cada um com o self, ou si mesmo, né? E a realização desse si mesmo na vida de cada um que cada um vai ter a sua experiência com o inconsciente coletivo, com o sagrado. Muito bom, né, professor? Voltado mesmo para a experiência de cada um, né? E respeitando essa experiência, né? Justamente, né? Professor, tem mais uma pergunta. Nós estamos também com a Paula, com a Ilana, com a Dani Botelho, Luciana Paiva, e a Janete Bernardes, que é sua atual aluna no Instituto, ela pergunta, professor, por que o livro negro é pouco conhecido se comparado ao livro vermelho? Você citou aí o livro negro também, né? Sim. Agora há pouco na sua fala.
Os livros negros, Janete e Janete, as eles duas. foram, eles foram lançados há pouquíssimo tempo, né? Eles saíram entre novembro e dezembro aqui no Brasil. E lá no exterior também é o que saiu? Setembro, outubro, então não teve muita diferença aí, né? De tempo entre o lançamento no exterior e aqui no nosso país. Então faz pouco tempo que os livros negros foram lançados, então a gente vai ter mais menção ao livro vermelho do que os livros negros. O livro vermelho, se eu não me engano, ele foi lançado, acho que, e aí se eu tiver errado, alguém me corrija, por favor. Acho que em 2009, se eu não me engano, Eu acho que 2010, acho que foi 2010. 2010. 2010, obrigado. Então nós temos aí um livro de 11 anos com um de 3 meses, 6 meses, né? Então faz pouco tempo, né, que os livros negros estão aí. E estamos aí lendo os livros negros, pesquisando. O livro vermelho deriva, né, dos livros negros. Então, acaba sendo natural que a gente tenha mais contato com o vermelho do que com os negros. Por essa questão mesmo da publicação, né? Sim, Em função sim. da publicação. Uhum. Professor, e nós colocamos na live, assim como um subtítulo, né, os encontros e desencontros, e depois nós colocamos então, né, a clínica de Jung como sendo essa clínica da mitologia, dos contos, dos sonhos, das artes, né? E normalmente o estudante de psicologia aqui na nossa universidade a gente tem, né, essa disciplina em que nós trabalhamos um pouco em Jung, e normalmente os alunos se encantam muito principalmente por esse tipo de clínica, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão, né, da mitologia, dos contos, das artes, né? E como é possível nós trabalharmos a psicologia, a psicoterapia analítica com esses conceitos e até com algumas técnicas, né? Como, por exemplo, as técnicas expressivas também são comentadas, né, no trabalho de Jung. Uhum. Certo. Bom, a questão da mitologia, dos contos, das artes, das técnicas expressivas, elas são campos de pesquisa, né, muito interessantes aí, que o Jung começa a se debruçar nos anos em que ele estava ali no Hospital Burgosli ainda, né? Então ele fala sobre o homem, né, que via ali na janela, né, o falo do sol, né, que produzia um vento. E aí ele conta pro Jung, ó, tá vendo ali, ó, o falo do sol, se você mexer a cabeça, você vai ver, ele solta e produz o vento. O Jung achava aquilo interessante, ele não achava que, isso é um delírio, uma fala de um louco qualquer, não, ele não tinha essa percepção, ele falou assim, ó, tem alguma coisa interessante aí. Então o Jung começa a ver que esses relatos são comuns ali dentro do hospital psiquiátrico, do Burgosli, né? E aí, relatos de imagens mitológicas. Né? Então, Jung começa a estudar mitologia por conta disso. Então, quando ele fala que ele é um empírico, é por isso. É porque ele via esses relatos presentes ali nas falas dos pacientes, né? Na descrição dos pacientes, dos sonhos, dos delírios que eles tinham. E ele percebe que para os pacientes, não só para os que tinham esquizofrenia, né, psicose, mas para os neuróticos também, né, que tinha esses conteúdos nos sonhos. Então ele fala, acho que tem alguma coisa importante aqui que eu preciso me debruçar e estudar. E nessa época aí, né, de 1906, que é na mesma época que ele conhece o Freud, ele começa a estudar bastante mitologia, né? E essa situação aí, né, do falo do sol, isso foi em 1906. Quando foi em 1909 ou 10, não me recordo ao certo, ele estava estudando um tratado mitraico e lá tem a descrição daquela imagem que o Emily Schweizer, né, que é esse paciente, tinha, né?
Aí fala, puxa vida, como é que esse cara sabia disso? Não tinha como ele saber. Não tinha banca de jornal, não tinha Google, né? Não tinha essa diversidade, facilidade de informação, de acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Emil Scheuer estava lá há anos já lá no hospital, e era um homem que não teve tanto acesso aos estudos, era um trabalhador braçal, então não tinha como aquele homem acessar. Outra coisa, o Tratado Mitráquico tinha acabado de ser traduzido para o alemão. Então nós estamos falando de 1906, 1909, 1910. Olha só, muito tempo depois. Então ele fala, tem alguma coisa na psique humana que produz essas imagens. E aí é que ele vai começar a trabalhar a questão da energia psíquica, do inconsciente coletivo, posteriormente, né, arquétipos. Então ele começa a trabalhar uma hipótese que o próprio Freud tinha levantado, né, dos restos arcaicos na psique. Né? Então Freud chega a falar, tem os restos arcaicos na psique, não teria a ver com a vivência pessoal de cada um. Então o Jung ele começa a se debruçar diante disso e vê. Então, quando a gente fala do mito, a gente está falando da base da psique. Quando a gente fala dos contos, mesma coisa. Então, os mitos, contos de fadas, a expressão simbólica nas artes, a religião, nós estamos falando da base da psique, nós estamos falando do inconsciente coletivo. Por isso é tão importante estudar este campo aí de estudos, né, tão rico, tão profundo, né, para quem tem essa concepção do inconsciente coletivo e não só o pessoal. Né? Então, daí é que vem a importância, né, de ter este olhar simbólico. Sim, sim. Inclusive para a compreensão do ser humano, né, professor? Eu estou pensando aqui nos nossos alunos de psicologia, nos nossos colegas terapeutas, psicoterapeutas, né? Quanto é importante esse conhecimento para a compreensão ali da dor, do sofrimento, da experiência de cada um, né? Normalmente em sala de aula a gente fala muito isso, né? O quanto é importante conhecer a cultura, conhecer as várias religiões, né? As várias práticas, as várias experiências, né? Experiências diversas e que compõem, né? Compõem a nossa formação, compõem a nossa visão de homem, né? É verdade. Entender que aquilo que às vezes as pessoas, né, julgam, menosprezam, demonizam, na verdade é um jeito diferente. E às vezes o diferente, infelizmente, acaba recebendo essa projeção sombria, e aí a gente vai vivenciar coisas bem complicadas, infelizmente. Aí, né? Nós temos um país polarizado, né? E isso tudo é muito complicado, né? Então, o autoconhecimento, né? O conhecimento de si mesmo talvez seja aí uma pista, um indicativo de quem sabe, né? A gente começar a olhar para a gente, entender o diferente que habita dentro da gente e começar a ter um olhar mais empático com o outro que também é diferente. E que também é a gente ao mesmo tempo. Isso mesmo, muito bom, professor. Temos aqui a Diana, Marcelo Brandão, Eliane Damasceno, Alan Direne, a Helga, a Andréia Magalhães, a Maria, Marial Carol, Guilherme Augusto e a Kellen Dionísio, professora, ela faz também uma pergunta. Como são as práticas de atendimento clínico de Jung no atendimento aos pacientes com psicose? Com psicoses? Sim, a prática da psicoterapia com pacientes com psicose, ela vai se dar mais no sentido da psicoterapia e não no sentido da análise. Tem uma diferença. Quando a gente fala de psicoterapia, a gente vai falar desta pessoa trabalhar questões para estruturar este ego que é tão fragmentado, que é tão frágil, né? Então, questões relacionadas ao ego, né, são questões do dia a dia, do cotidiano, que pacientes
psiquiátricos, né, com este agravamento, infelizmente tem essa dificuldade tremenda aí, né, de fazer as coisas do dia a dia, né? Então, às vezes para levantar, para tomar um remédio, para cuidar do filho, para trabalhar. Então nós vamos trabalhar para estruturar o ego, para que o ego consiga ter alguma autonomia, para que consiga exercer a vontade junto ao coletivo, né? Porque a gente vive numa sociedade que tem um coletivo que cobra coisas da gente, né? Eu duvido que alguém deixou de fazer o imposto de renda aqui, né? Porque se a gente deixar de fazer... Tem uma rotina, tem uma série de normas, né, professor? Exato, rotina e regras. Exato. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, né? Obviamente, na questão da análise, né, ela requer uma estruturação egóica maior, né? Porque nós vamos confrontar a sombra, né? E aí são questões que geram aflição, que geram angústia, vergonha, né? Medo. Então, esse ego que é tão frágil, acho que não é interessante a gente promover esse encontro de uma descida ao inconsciente, né? Como diriam os gregos, né? Essa catábasis, da descida ao mundo inferior. Né? A gente faz o que a gente precisa fazer. No caso de alguém que é psicótico, ele já está lá. Então, o nosso trabalho é trazer ele aqui para a superfície. É a anábase, né? Traz, sobe, vem para cá, vem, fica aqui, ó, fica aqui, ó. Né? Ah, mas eu quero ir lá para o mar. Não, fica aqui, ó, molha só o pezinho aqui na beira do mar. Não precisa se aprofundar nada, não. Fica aqui, que aqui é legal. Então, existe, né, uma psicologia voltada para a psicose, existe uma psicologia voltada para a neurose, e a gente tem que, primeiro de tudo, avaliar a estrutura egóica de cada um. Primeiro de tudo, ver o quanto de ego aquela pessoa tem. Então a gente precisa fazer perguntas para a pessoa, que às vezes podem parecer bobas, podem parecer básicas, mas que são um grande indicativo de como essa pessoa lida com isso que a gente chama de realidade, rotina, cotidiano. E trabalhar no sentido de trazer para a realidade, né? Que é o que você colocou, né? Trazer para a realidade. É um trabalho psicoterapêutico de fortalecimento do ego, né? Exato. E a gente observa muito isso, né, professor, o quanto ele revolucionou com esse aspecto a psiquiatria, né? É verdade. E ele fala, né, de dois tipos de neurose, ele vai falar, né? Ele vai falar assim, tem gente, né, e aí tem uma frasezinha, né, que pegam do Jung, e aí o texto fora do contexto vira pretexto para outra coisa, né? Então eles pegam uma frase do Jung lá do Prática da Psicoterapia, né, que é o volume 16/1 da obra completa dele, fala, a frase é o seguinte, né, que fala que a meta de ser normal é a meta dos fracassados, né, a meta daqueles que fracassaram. Então, esse ser normal é justamente essa vida de adaptação ao mundo externo. Ele continua falando isso, mas aí as pessoas pegam e colocam a meta dos que fracassaram é ser normal, né? Então, fica uma coisa fora de contexto, né? Ele está falando que os que fracassaram nesse sentido de adaptação à realidade externa, né? Essa vida de compromisso, de responsabilidade, né? E aí ele fala, como também tem uns que se adaptaram tão bem, ficaram tão bem adaptados, que a vida começa a ficar seca, estéril, sem graça, né? E rígida. Ele fala, né? Ele usa até uma expressão em inglês, né? E ele até fala, ó, quando a gente fala alguma coisa em outra língua, é porque tem muito afeto aí, né? E ele fala assim, I'm stuck, né? Eu tô estagnado, eu tô preso, né? E tem uma música, né? De uma banda chamada U2, né? Que fala stuck in a moment, né? Tá preso no momento. E aí a música canta You got to get yourself together. Você tem que se juntar com você mesmo, né? Tem um estado de desunião consigo, né? Consciente e inconsciente. Não estão conversando. A vida vai ficar seca. A vida vai ficar estéril.
Vamos para a análise. Vamos aprofundar, vamos descer até o inconsciente, vamos entender qual que é o teu caminho, qual que é a tua individuação. Muito bom. Excelente aí o exemplo da música, né, professor? É exatamente isso que a gente observa muito, né, no Não consultório, é? no nosso contexto clínico. Tá? Exatamente, professor. Nós temos aqui a Maria Nilda e o Olhos de Gi perguntando: você poderia destacar a particularidade, deixa eu ver aqui, acho que de Hillman, dentro da linha da psicoterapia complexa? Bom, quando a gente fala de James Hillman, nós estamos falando, né, de uma outra maneira de olhar para a psique. E tanto é que a gente vai fazer uma distinção, né, de psicologia analítica clássica, que é esta teoria, né, clássica do Jung, né? E ali temos von Franz, ali temos Yolande Jacobi, temos Maria Jacob, e depois temos James Hillman, né? Então a gente pode pensar uma psicologia monoteísta, né, que vai se orientar, né, pelo self, vai se orientar, né, pelo si mesmo, e uma psicologia politeísta, né, que é a psicologia arquetípica, a psicologia de James Hillman, que também é muito interessante, é uma outra proposta. E ele vai falar bastante da ânima. Então ele traz bastante a ânima, né? Isso é uma frase do Jung, não foi nem Hillman que disse, né? Que a ânima é o arquétipo da vida. E aí o James Hillman ele inova, porque ele vai falar assim: não são somente os homens que têm ânima, as mulheres também têm ânima. Então é uma coisa muito interessante essa visão hillmaniana, né? Porque começa a ter uma outra visão sobre psique, né? Não tem mais essa relação de eixo, ego, self, né? Ele tem uma outra concepção, né? Então as pessoas podem olhar para o Hillman, né, e ficar um pouco assustadas às vezes, né? Ele tem uma postura meio ariana, meio iconoclasta às vezes na fala dele, mas é uma psicologia muito interessante, muito criativa e que até nas questões LGBTQI+, quando a gente pega essa perspectiva hillmaniana, talvez faça mais sentido. E então a gente começa a perceber que a psicologia analítica ela não acabou lá no Jung, né? Não acabou em 1961. Né? A gente percebe que a psicologia analítica ela é viva, ela é uma forma de pesquisa, ela é uma ciência viva, né? E ela dialoga com o nosso tempo, né? Então, a gente tem aí, né, o Hillman, a gente tem o conceito de inconsciente cultural de Joseph Henderson, né? Nos anos 70, ele traz como é importante a gente olhar para o inconsciente cultural e ver, né, ter o pessoal, ter o coletivo e ter o cultural, que vai falar da cultura do nosso país, que vai falar dos dramas, dos conflitos do nosso país. E aí a gente percebe este coletivo do nosso psiquismo brasileiro, os nossos conflitos, né? E aí dos anos 2000 para cá, né? A gente tem Kimball e Singer que vão criar o conceito de complexo cultural. E aí a gente vai vendo que a psicologia analítica ela traz muitas questões e traz muitas maneiras da gente pensar o que é o mundo, o que é a psique individual e o que é a psique coletiva, né? Acho que nunca foi tão importante a gente pensar psique coletiva tal como nesses tempos em que nós estamos vivenciando, né? Um momento em que todo o mundo passa pela mesma adversidade, né? E aí, pensando em inconsciente cultural, pensando em complexo cultural, a gente vai ver que cada um vai lidar, cada país vai lidar à sua maneira, porque tem um inconsciente cultural ali que rege a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ter os nossos comportamentos e as nossas decisões. Sim, é. Interessante a gente observar, né, um fenômeno mundial, né, que nós estamos vivenciando,
mas cada um com a sua experiência, como você colocou, né, professor? Porque tem a mediação aí dessa questão, né? Da história, da cultura, da política, das condições, né? Das condições, inclusive econômicas, sociais, né? Então, tudo isso influenciando na experiência, né? Na vivência dessa realidade de pandemia, né? Que é o que nós estamos nesse momento. E aí, professor, tem a Marinês, também conosco a Loriane, a Inês Raquel, e tem um comentário, Hugo Luna, acho que quando você falava do princípio da realidade, né, já ficou um pouquinho lá atrás, mas resgatando essa questão da importância, né, do princípio da realidade. A Denise, fazendo um comentário aqui a respeito da sua clareza, né, da sua forma de comentar, de expressar, então dizendo que você é um show, fazendo elogio aqui a você, né, que gosta muito aí do seu trabalho. Tem o Fred Augusto também participando, a Márcia Curoge, e o Hugo Luna perguntando por que a academia prioriza, professor, autores, né, da psicanálise como Freud, Lacan e vários outros, né? E Jung não tem essa mesma abertura, ou ele não aparece tanto, né? Como você mesmo colocou na sua formação e continua, né? A gente não observa nos currículos atuais de psicologia disciplinas específicas, né, para psicologia analítica. Na nossa, a gente colocou, né, a minha disciplina é teorias pós-freudianas. Então, nós trabalhamos vários teóricos, inclusive Jung, mas assim, a gente não encontra realmente um currículo de psicologia priorizando e dando um destaque, né, à psicologia analítica. E aí o Hugo Luna faz esse questionamento, professor, por que será, né? Pois é. Então, quando a gente pensa nessa questão, acho que tem dois aspectos muito importantes aí para a gente olhar, né? Talvez existam mais, mas acho que a gente pode destacar dois aqui. Primeiro, tem um aspecto de que essa ciência positivista, né, que estava no auge ali, né, do século, final do século XIX, início do século XX, né, essa maneira determinista, né, de olhar, né, para o campo de pesquisa, acho que isso acabou impactando bastante, né, na não absorção do pensamento junguiano para o meio acadêmico, né? Então, essa forma de fazer psicologia do Jung, né, bastante empírica, acabou não trazendo e contemplando para o espírito da sua época, né? O espírito da sua época era um espírito determinista, né? Então positivista. Então a psicologia empírica de Jung acabou não caindo nas graças neste momento aí, né? Da ciência. Então outra coisa, né? Jung foi muito mal interpretado, né? Ele era taxado de louco, de místico. Então isso infelizmente, você vai fazendo a brincadeira do telefone sem fio, né? Então, nessa brincadeira do telefone sem fio, um fala uma coisa aqui, chega lá outra coisa já, né? Então, infelizmente, teve esse aspecto aí, né? Na leitura da produção dele. E um terceiro aspecto, eu acho que aí também trazendo essa dificuldade que o Jung tinha de ser tão didático e ser tão objetivo. Ele é alguém que escreve circunambulando o tema. Então ele vai falar do materno, ele vai falar o materno, aí ele fala ali um caso clínico, aí ele fala o sonho da paciente, aí daqui a pouco ele fala do mito, aí ele fala de um poema que alguém escreveu lá que tem a ver com a mãe, que tem a ver com a queixa do paciente. Aí ele vai falar de alguma outra coisa lá que também tem a ver lá, não sei o que, na cultura, blá blá blá. Aí ele volta a falar da paciente. Então esse tipo de escrita, muito de circunambular o tema, é fruto de uma percepção mais intuitiva, né? Então as pessoas intuitivas, geralmente elas vão abrindo, né, um monte de janelinha aqui, né? Começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo,
muito criativas, né? E ele, introvertido, intuitivo, né? Tudo bem que ele falava que ele era pensamento, mas se você for ler a obra dele, você vê que não, né? O Freud não. O Freud ele ganhou até prêmio como escritor. Ele era muito didático, ele escrevia muito bem. Então a gente tem essas coisas aí, né? Então eu falei dois, mas acabei falando três aspectos aqui que acredito eu que acabou dificultando, né, a inserção de Jung no meio acadêmico. E a gente observa, né, professor, que essa forma de escrever tem muito relação com a própria teoria, né? Então, você foi falando aí dessa forma, eu fui vendo isso numa mandala, fui vendo num desenho, né? Então, assim, é uma forma mesmo orgânica, circular, me parece, né? Não aquele modelo cartesiano que a gente tinha predominante na época, né? De uma visão mesmo, né, cartesiana, linear, né, muito estruturada. Nós estávamos ali no auge da modernidade, né, do pensamento, preparando para a modernidade, para o pensamento moderno, com a ciência explodindo, né, e aí ele vem com um rompimento, né, me parece que assim, rompendo mesmo com esse modelo, né, como sendo um dos seguidores de Freud que rompeu muito, né, com esse modelo. É verdade. E aí, nessa tentativa, talvez, de seguir esses moldes da ciência, naquele tempo, ele vai e cria, né? Cria a partir de pesquisas, né? A partir de colaborações, né? O conceito de tipos psicológicos, né? Então, que era uma maneira de traçar um parâmetro mais ou menos pré-definido, né? Para o ser humano, né? Mas mesmo assim, ele vai falar assim, ó, cada um vai ser de um jeito, né? Então temos, pelo menos aqui, 8 tipos psicológicos, né? Então, 8 psicologias diferentes, né? Então, ele vai falar, mas ainda assim, ele vai perceber que tem mais coisa, porque tem os complexos, tem os arquétipos, e então não dá para pegar e falar assim, ó, só através dessa teoria aqui dá para encaixar o ser humano e explicar o funcionamento dele. Não, é uma equação pessoal muito densa, muito profunda. E isso é que traz a beleza, né? Eu vejo isso como belo, assim, na teoria junguiana, né? Na psicologia analítica. Essa possibilidade, né, professor, de ver tudo isso e de poder, inclusive, na prática clínica, como técnicas, ter também uma variedade, né? De formas de se trabalhar, né? E aí tem exatamente uma pessoa comentando a respeito pedindo para comentar, né, a respeito das várias possibilidades, né, de atuação na clínica. E aí eu acho que você pode, se puder, inclusive, falar um pouquinho, né, da sua prática clínica, da sua experiência com a Sim. psicologia analítica, né? Bom, a minha prática, ela é muito, diria, 90%, 95% no face-to-face aqui, né? Nesta maneira de trabalhar o discurso, a questão simbólica, a análise dos sonhos. Então eu acabei encontrando o meu caminho, a minha identidade como psicólogo clínico desta forma, né? E tem colegas que fazem trabalhos maravilhosos com o sandplay, né, a caixa de areia, né, com a arte terapia, com mandalas, né? É um trabalho fabuloso, né? Eu sinceramente não trabalho, né, desta forma. Então a gente vai entender, né, como o Jung falou, espero que ninguém se torne junguiano. Então a gente vai ter que encontrar o seu caminho, encontrar a sua maneira de praticar a sua análise, né, ali na sua clínica. Então, esse é um senso de liberdade e de responsabilidade que a psicologia analítica acaba trazendo, né, para os profissionais que vão querer trabalhar desta maneira junguiana, né? Então, essa maneira junguiana é uma clínica que, ao mesmo tempo, é de liberdade, mas também de responsabilidade, né? De que temos os conceitos, temos uma maneira, né, de fazer diagnóstico, de fazer prognóstico, e também temos, né, essa liberdade, né, de poder
conversar com outras abordagens, né? Então, por exemplo, em casos de psicoterapia, por que não se utilizar de técnicas da TCC, por exemplo? Por que não alguma técnica do psicodrama, né? Então, eu acho que a psicologia analítica ela tem essa possibilidade de dialogar com outras abordagens, né? A própria psicologia analítica nasce disso, né? Desse hibridismo, né, da psicanálise de Freud com a psicologia individual de Alfred Adler, né? Então, temos aqui, né, na gênese da psicologia analítica, este diálogo aqui dos contrários, né, da psicologia de Freud, na psicanálise que vai gerar, né, depois a atitude, né, da extroversão ali, né, como inspiração, e a psicologia individual de Adler que vai depois gerar a atitude de introversão, né? Então, temos esse caminho, temos esse diálogo e eu entendo que nós temos que, para o futuro da psicologia, aprender a dialogar com as diferenças e aprender a se servir das diferenças. Isso mesmo, professor. Nós fizemos isso nesse projeto aqui, né? Encerraremos na próxima semana com Reich. Então, nós passamos aí por Ferenczi, Grodek, Melanie Klein, François Doutor, fomos em Lacan, Winnicott. Então, assim, agora com Jung, né? Então, exatamente com essa proposta mesmo, né? De poder ver o que cada um desenvolveu e a contribuição de cada um, principalmente para esse momento nosso agora, né? Para essa psicologia, psicoterapia, psicanálise que a gente está construindo, né, nesse momento. Professor, nós já estamos quase fechando, mas eu quero agradecer Rogério Barbosa, de Olinda, Felipe, Leila Esteves, Pablo. Rogério Barbosa fez aqui um comentário, né? Então, gratidão aí pelo comentário. Pablo Anjos, Valéria Manso, Tatiane Gomes. E a Janete Bernardes, ela faz uma outra pergunta, que é a respeito dos sonhos, né? Sempre que nós falamos aí da teoria de Jung, nós lembramos dos sonhos, mas Freud também trabalhou os sonhos. E tem uma diferença, professora, assim, na forma de trabalhar e de lidar e de perceber os sonhos? Na teoria freudiana e na psicologia analítica de Jung? Sim, professora Janete, tem uma diferença, sim, na maneira como a psicanálise freudiana vai abordar os sonhos e como a psicologia junguiana vai abordar os sonhos. Para o Freud, né, o sonho ele está ali com disfarces, né, tem mecanismos de defesa, né, tem ali a questão do desejo, né, então para o Jung ele vai entender o seguinte, ele vai dizer que o sonho é o que é, o sonho é uma manifestação da natureza, então ele diz a natureza não mente, e então o sonho também não mente. Então, para o Jung, já tem essa grande diferença entre os dois pensadores, né? E não que sempre, né? Nunca vai poder ser uma manifestação do desejo, não, de maneira alguma. Em alguns casos são, sim, né? Realizações de desejo ali, através dessa condição onírica, né? Mas ele vai falar, ó, o sonho traz o que falta. O sonho é um aspecto complementar ao consciente, né? Aquilo que você não enxerga durante o dia, vem no sonho. Aquilo que você foge durante o dia, vem no sonho. Aquilo que você tem dificuldade de entrar em contato, vem no sonho. E na análise, vamos trabalhar esses conteúdos aí, né? E tem gente que fala, mas eu tenho o mesmo sonho, não paro de ter o mesmo sonho, faz tempo que eu tenho o mesmo sonho. Então, será que não é hora do ego se haver com este conteúdo? Então tem esse aspecto simbólico aí destes símbolos que nascem espontaneamente do inconsciente, que vem até nós e o ego, quando olha para esses conteúdos, tem a oportunidade de ampliar a sua consciência. Bom, muito bom. Vamos ver os sonhos dessa noite, depois dessa fala tão gostosa aqui, né, professor? Muito bom. Muito bom. Professora Alicia Cirino também está conosco, Kleber Leandro, Josiane Duarte, algumas pessoas ainda chegando, né?
Mas nós já estamos quase encerrando, né, pessoal? E aí, vamos fechar com o Hugo Luna novamente, né, dizendo o seguinte: professor, algum comentário aí sobre o trabalho com o corpo em Jung? Penso no trabalho de Sandor, que inclui essa esfera no campo junguiano aqui no Brasil. Então, e aí já até cenas do próximo capítulo, né, pessoal? Na próxima semana teremos aí Psicologia Corporal de Reich, né? Então, aproveitando, professor Rangel. Jung e o corpo. Pois é, muito interessante. O Hugo Luna, ele não falou, mas ele também é nosso aluno lá na pós, grande abraço aí para ele, né? O trabalho de clínica junguiana e corpo é algo muito interessante, porque é um trabalho húngaro-brasileiro, porque começa com Peto Sandor quando ele vem para o Brasil, em 1949. Ele vem para cá, egresso da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma história de muita dor, né? O nascimento da técnica corporal junguiana, a técnica da calatonia, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma história de resiliência, né? Do professor Sandor, né? E o Sandor, ele foi alguém que atendia os pacientes, os soldados feridos de batalha, né? Então, é uma história terrível, né? Ele estava no trem, e aí o trem, ele estava com o pai, com a mãe, e o trem foi metralhado pelos soldados nazistas, e aí tem um médico, ele conseguiu sobreviver, tem médico, ele começa ali a atender as pessoas, fazer alguma coisa, e quando ele vai ver, o pai e a mãe estão mortos. E aí, naquela hora, virou uma chavinha nele ali e falou: não, eu tenho que atender todo mundo aqui, eu tenho que dar conta aqui. E aí, quando ele fez tudo o que ele tinha que fazer, ele foi lá, sentou embaixo de uma árvore, aí sim ele chorou. Então, ele viu que ele precisava encontrar o caminho dele, encontrar a vida dele, recomeçar a vida dele. Ele vem para o Brasil, ele tinha começado a desenvolver a técnica lá com os soldados, justamente porque não tinha remédio para todo mundo. Então ele começa a criar a técnica dos toques sutis nas extremidades, e ele via que aquilo produzia um relaxamento e que também tirava a dor dos pacientes, né? Então, e aí ele vem para o Brasil e aqui ele começa a atuar como terapeuta junguiano. E aí depois vem o nascimento, né, do SEDES, né, Sapiente, aqui em São Paulo, né, o trabalho dele na PUC, né. Então o trabalho da técnica da calatonia é uma coisa fantástica, porque essa técnica corporal que você aprofunda, né, relaxa, né, e tem esse encontro aí com o inconsciente, com as imagens, né, durante o processo da calatonia. Você aplica a calatonia, o paciente tem as imagens e a gente trabalha aquele conteúdo ali posteriormente, né? É um trabalho que une, né, psique e corpo, né, de uma forma bem prática ali, né? Muito interessante, né, professor? E que bom, gratidão aí, Hugo Luna, por trazer essa pergunta, né? Porque muitos nos questionam mesmo, né? Se há esse encontro, né, do Jung com o corpo, né? Como a teoria junguiana vê o corpo. E é muito interessante saber disso, né, professor? Poder dizer isso para as pessoas que estão nos assistindo aqui, e com certeza alguns estão, inclusive, procurando aí, né, suas abordagens, né, fazendo as suas definições pela psicologia, e com certeza essa questão ela é bem relevante nesse momento. Obrigada aí, Hugo. E, pessoal, nós estamos aqui, vários agradecimentos, professor, aí nos comentários, né, vários elogios, pedindo inclusive que te convide novamente, né, para falar especificamente sobre mitologia, né, então nós vamos marcar em um outro momento quando você puder, né, com temas específicos, né. Hoje a gente queria mesmo conhecer um pouco aí do Jung, conhecer as contribuições, né, e deixo agora com você então aí para suas palavras finais nesse primeiro encontro nosso aqui, né, para que possamos em outros trabalhar temas mais específicos. Mas fica com você então, professor, para dizer aí o que você ainda quer falar a respeito, né? Perfeito.
Bom, primeiramente, muito obrigado, professora Janete. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito agradecido pelo seu convite. Me senti aqui, foi uma delícia aqui esse nosso bate-papo aqui, né? Você, né? Os nossos espectadores aqui, né? Fica gravado depois, né? Quem não conseguiu pode assistir, quem quiser reassistir, né? Isso é muito bom, né? Maravilhas da tecnologia, né? Exatamente. E eu queria fazer um convite para você que quer conhecer a psicologia analítica, que quer se aprofundar na psicologia analítica, né? Nós no Instituto Freedom, nós temos cursos, né, de introdução, cursos de extensão, nós temos a nossa pós em psicologia analítica, né? Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre Jung, conhecer mais sobre a psicologia analítica, entre no nosso site institutofreedom.com.br, Instituto Freedom, né, com dois E's, né? Desse jeitinho aqui, ó, que tá escrito, né? Não sei se dá para ver aí, né? institutofreedom.com.br, e lá nós temos cursos EAD, temos uma pós-graduação com ênfase em mitologia, contos de fadas e arte. Então nós temos Jung para todos os gostos, para todos os interesses, para leigos e para aqueles que já trabalham com a psicologia. Então, está feito o convite aqui. Venha estudar conosco, você quer conhecer Jung. E, mais uma vez, professora Janete, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela delicadeza, pelo convite. Professor, gratidão, gratidão mesmo por esse momento, né? Com certeza aí nos agregou muito, trouxe uma série de informações, conhecimentos aí com a sua prática, com a sua experiência, né? E estou muito feliz, né, por ter essa oportunidade aqui. Me coloco também à disposição, né, para que possamos fazer aí outros encontros, aproveitar, né, essa vantagem que a gente tem hoje da tecnologia, que nos aproxima com muito mais facilidade, né? Você aí em São Paulo, né, professor? Você está em São Paulo nesse momento? Isso mesmo, eu estou aqui em São Paulo. Então, eu aqui em Goiânia, então assim, que bom que a gente pode aproveitar, né, aproveitar essa facilidade, a tecnologia e realizar esses encontros, né? Gratidão mesmo e até a próxima então, professor. Muito obrigado. Até a próxima, professora Janete. Boa noite, bom descanso, bom final de semana. Para os espectadores também, boa noite. Até a próxima. Até aí para vocês, né, pessoal, para todos que nos assistiram, que participaram. Alguns passam, outros ficam, né? Alguns só dão uma olhadinha, mas assim, o bom é ter realmente vocês aqui, né, nessa nossa sexta live. Semana que vem vamos terminar essa primeira série. Depois teremos aí também mulheres da psicanálise, teremos psicologia corporal, com vários haitianos e pós-haitianos. Então, conto com vocês aí nas próximas. A nossa próxima será na quinta-feira da semana que vem. Então, conto com vocês. Boa noite, bom descanso, bom fim de semana a todos. Gratidão. Até mais.